Galera, água no chope do Maurício Ruff, velho. Que resultado frustrante. E vamos lá, velho. Pra quem não pôde acompanhar o UFC Paris que aconteceu nesse sábado, o Maurício Ruff acabou sendo derrotado contra o Benoit Saint-Denis, né? E o Maurício Ruff, ele era ou é uma das maiores promessas brasileiras do UFC na atualidade. Eu não sei o que será daqui pra frente, como os fãs vão continuar o tratando, né? Até porque ele acabou de sofrer a sua primeira derrota no UFC. E, cara, foi um resultado muito frustrante, porque o Maurício Ruff tava com um hype gigantesco. Os fãs, né, falavam que ele era o novo Conor McGregor, o McGregor brasileiro. Muitos fãs aqui no Brasil já falavam que o Maurício Ruff seria o futuro campeão peso leve. Diziam que ele já estava pronto para enfrentar o Topuria, embora eu nunca tivesse concordado com isso, né? Eu achava isso muito cedo. E o resultado de hoje provou por si só. Porém, cara, o fato é que o resultado foi muito frustrante, velho. E para falar sobre a luta em si, eu gostaria de destacar algo que primeiramente acabou me chamando muita atenção, que foi a diferença de tamanho e força entre o Saint-Denis e o Ruff. A impressão que eu tive é que o Saint-Denis ele estava bem mais pesado do que o brasileiro, e não é de se surpreender, né? Até porque o Saint-Denis, ele começou na categoria de cima, ele teve que descer para o peso leve, então é até comum que ele estava mais pesado, e isso acabou favorecendo muito naquela luta de isometria, né? Naquele jogo de força, que o Saint-Denis buscou a luta inteira, né? Até porque, para quem pôde assistir, viu que o Saint-Denis ele só fez buscar queda, né? Nem à toa que ele conseguiu a finalização. Então, essa diferença de força contribuiu bastante para que o Saint-Denis ele conseguisse aplicar o seu plano de jogo. E por outro lado, o Maurício Ruff, eu achei uma performance muito abaixo, velho. Eu achei o Ruff muito travado, né? Enfim, plantado no chão, pouca movimentação. Enfim, ele acabou se tornando um alvo muito fácil para o Saint-Denis que colocava para baixo de uma forma bem tranquila. Enfim, o Ruff ele acabou sendo finalizado no segundo round, ele não aguentou, bateu em desistência, né? Sofreu a sua primeira derrota no UFC. E o recado que fica com essa luta é que, de fato, no UFC o buraco é bem mais embaixo, velho. Até porque se a gente analisar bem as lutas do Maurício Ruff até então, foram contra adversários que hoje em dia não são tão competitivos, né? Long Top, Mulackley, Bobby Green já em reta final de carreira. Então, de fato, quando ele chegou no Saint-Denis, o maior adversário da sua carreira até então, ele não conseguiu atuar. E eu não tô falando isso para desmerecer o Ruff, né? Até porque eu ainda acho ele um cara muito talentoso. Porém, resta saber como ele vai lidar com essa primeira derrota no UFC. Será que ele vai cair no ostracismo? Será que ele vai dar a volta por cima? Vamos lembrar do Carlos Prates, que foi derrotado pelo Yangel e recentemente deu o show contra o Geoff Neal. Então, apesar de ter sido a primeira derrota do Ruff, resta saber como ele vai voltar daqui pra frente. E o fato é que foi um resultado muito triste, velho. Eu fiquei bolado com essa luta.